Olá, pessoal. Peguem o livro, abram na página 163. Hoje nós iremos estudar os números na forma decimal e as frações na reta numérica. Então acompanhem comigo, por favor. O Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, é um número atribuído a cada país, levando-se em consideração aspectos como saúde, educação e renda. O IDH é um número entre 0 e 1. Quanto mais próximo do número 1, maior é o desenvolvimento humano de um país. E quanto mais próximo do número 0, menor é o desenvolvimento humano desse país. Observe a tabela a seguir com o IDH de alguns países. Então, na Noruega é 0,95, ou seja, 95 centésimos. A França, 9 décimos. A China, 75 centésimos. O Paraguai, 7 décimos. E Iêmen, 45 centésimos. Você se lembra da reta numérica? Nela, os números inteiros ficam posicionados em ordem crescente, com a mesma distância entre o número e o seu sucessor, conforme a imagem. Então, observem. Os espaçamentos vão ficar sempre com a mesma unidade de medida. Podemos localizar os números não inteiros também na reta numérica. Imagine que iremos aumentar a reta numérica no trecho entre 0 e 1 e dividi-lo em 10 partes igualmente distantes. Cada uma dessas partes corresponde a 1 décimo. Então, observe, é como se eu desse um zoom naquela primeira parte. E nessa primeira parte eu vou dividir entre 0 e 1 em 10 partes iguais, ficando da seguinte forma: cada partezinha representa 1 décimo. Então, ficaria 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 e 1 inteiro. Ok, pessoal? Página 164. Agora, iremos representar os números na forma decimal da tabela da página anterior na reta numérica. Encontramos o número 9 décimos, que representa o IDH da França, facilmente nessa reta. Veja, então é simples, porque ela já está de 0 a 1 e entre esse intervalo eu tenho divisão de 10 partes iguais. Então é fácil de localizar, né? Onde que vai estar o 0,9? Uma parte antes de chegar no 1 inteiro. Exercício 17. Encontre e marque a localização do número 0,7 que corresponde ao IDH do Paraguai nessa reta. Então, nessa mesma reta que nós encontramos o IDH da França. Então, olha o que está dizendo. 0,7, ou seja, 7 décimos, também é simples. Vai localizar na sétima parte da divisão. Então, 0,7 eu vou localizar o IDH de Paraguai. Para posicionar o número 75 centésimos, que representa o IDH da China, temos que lembrar que 7 décimos é igual a 70 centésimos e que 8 décimos é igual a 80 centésimos. Note que 75 se encontra exatamente no meio entre 70 e 80. Então, 75 centésimos se encontra exatamente no meio entre 70 centésimos e 80 centésimos. Observe na reta, né? A reta, nós temos a divisão, no caso, um intervalo de 0 a 1, que esse intervalo está dividido em 10 partes iguais. E cada partezinha representa 1 décimo. Então, quer dizer que 0,75 ele vai estar entre 0,7 e 0,8, exatamente na metade. Ok? Posicionem e localizem na reta o IDH da China. Ok?
Exercício 18. Encontre e marque a localização do número 45 centésimos, que corresponde ao IDH do IME, e do número 95 centésimos, que corresponde ao IDH da Noruega, na reta acima. Então, eu quero que vocês localizem nessa mesma reta o mesmo raciocínio. 0,45 vai estar entre os intervalos, entre os números 0,40 e 0,50, ou seja, 0,4 e 0,5, na metade exatamente, o IDH de Iêmen. Já o IDH da China vai estar entre 0,7 e 0,8, ok? No início dessa unidade, vimos a relação de alguns números decimais com frações com denominadores 10, 100 e 1000. Agora vamos ver que qualquer fração possui um número decimal correspondente, e para determinar esse número decimal há uma regra muito fácil, que consiste em fazer uma divisão do numerador pelo denominador, utilizando uma calculadora. Observe alguns exemplos na próxima página. Então, aqui não tem a necessidade de fazer com a calculadora, eu posso fazer a divisão normal, o algoritmo usual de divisão, tá? Então, 5 dividido por 10, eu obtenho meio. 62 dividido por 100, eu obtenho 62 centésimos. 123 dividido por 100, eu vou obter 1,23. 1/4, 1 dividido por 4, 25 centésimos. 36 avos é igual a 6 centésimos. Podemos posicionar as frações na reta numérica usando os números decimais correspondentes, pois ambos representam o mesmo número, como vimos. Então, nós já vimos que 5 décimos é igual a meio, 62 centésimos é igual a 0,62, 123 sobre 100 é igual a 1,23, 1/4 é igual a 25 centésimos e 36 avos é igual a 0,06. Posicionando essas frações na reta, temos, então no caso eu tenho que tomar cuidado, né? Agora, ó, eu não dei o zoom, então ele tá do tamanho normal, tá certo? E aí, cada parte vai ter mais 10 divisões. Então, por exemplo, 0,06, ele vai estar entre 0 e 0,1. Eu vou ter que fazer 10 divisões entre esse intervalo, e a sexta divisão corresponde a 0,6, ou seja, 6 centésimos. Ok? 1/4 corresponde a 0,25, então vai estar entre 0,2 e 0,3 exatamente. 5 décimos é igual a meio, então corresponde a 0,5. Já 62 centésimos vai estar entre 0,6 e 0,7, né? Um pouquinho mais para frente de 0,65. Um pouquinho mais para trás, né? Não para frente, para trás, de 0,65. Já 1,23, ele está entre 1,2 e 1,3, né? Então, ele vai estar um pouquinho antes de 1,5, ok? Na reta numérica. Página 165. Vamos pôr em prática. Exercício 19. Agora, com a ajuda de uma calculadora, descubra a forma decimal das frações a seguir. Então, eu não preciso de calculadora, eu posso fazer normal com o algoritmo de divisão. A letra A, 4/5. Então, eu vou fazer a divisão. 4 dividido por 5. 4 não dá para dividir por 5. Então, eu coloco 0, no quociente para que eu possa acrescentar um 0 no dividendo. 40 dividido por 5 cabem 8 vezes. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Então, 4/5 corresponde a 8
décimos. 7 quintos, vou fazer o mesmo procedimento, dividindo. 7 dividido por 5, quantas vezes o 5 cabe no 7? Uma vez, 1 vezes 5, 5 para 7 restou 2. Mas 2 não dá para dividir por 5, então eu coloco a vírgula no quociente para que eu possa acrescentar um zero no resto. 20, dá para dividir por 5? Sim. Quantas vezes o 5 cabe no 20? 4. 4 vezes 5, 20 para 20 nada. Então, 7 quintos corresponde a 1,4. Letra C. 24 dozeavos. Então, vou fazer a divisão. 24 dividido por 12 cabem 2 vezes. 2 vezes 12, 24 para 24 nada. Então, 24 dozeavos corresponde a 2 inteiros. E a letra D, 43 vinteavos, né? Eu vou também efetuar a divisão. 43 dividido por 20 cabem 2 vezes. 2 vezes 20, 40. Para 43 restou 3. 3 não dá para dividir por 20. Acrescento um zerinho, colocando a vírgula no quociente. 30 dividido por 20 cabem uma vez. 1 vezes 20, 20, para 30 restou 10, mas 10 não dá para dividir por 20. Então, como já tem a vírgula, acrescento mais um zerinho. 100 dividido por 20 cabem 5 vezes. 5 vezes 20, 100, para 100 nada. Ok? Então, toda vez que eu quiser localizar uma fração em uma reta numérica, eu oriento que vocês encontrem o número decimal dessa fração, fazendo como? A divisão, ok? Exercício 20. Posicione as frações do exercício anterior na reta numérica a seguir. Então, 4 quintos, ele vai ficar exatamente em cima do 0,8, ou seja, 8 décimos. 1,4 vai ficar exatamente sobre 1,4. Letra C, 2 inteiros, então vai ficar exatamente no 2, que aí no caso eu vou representando pelas frações, que é 24 dozeavos. E a última, 43 vinteavos, ela ficará entre o 2,1 e o 2,2, tá certo? Ficou claro a representação de números decimais na reta numérica? Sim, né? Que bom. Página 66. Também é possível encontrar as frações correspondentes aos números representados na forma decimal. Observe e descubra como isso pode ser feito. Então, 3 décimos, eu vou tirar a vírgula do número, deixando o número inteiro no numerador. Então, ficou 3. E o denominador vai ficar o 10. Por quê? Porque eu tenho apenas uma casinha após a vírgula, ok? 1,75. Então, no numerador fica o número sem a vírgula, que nem 175, sobre 100. Por quê? Porque eu tenho duas casinhas decimais. E 1,525, eu vou tirar a vírgula. 1.525 sobre 1.000, porque ele tem 3 casinhas após a vírgula, ok? Lembre-se de que as frações acima podem ser simplificadas, porque elas não estão na forma irredutível, todas elas. O 3 quintos já está. Os 175 centésimos não está. Aí nós simplificamos tudo por 25 e obtemos 7 quartos. E 1.525 sobre 1.000. Também vou simplificar. Então, no caso, quando eu vou simplificar, eu tenho que ver qual é o fator comum que dá para eu dividir tanto o numerador quanto o denominador. Então, fazendo 1.525 dividido por 25, eu obtenho 61. E 1.000 dividido por 40, eu obtenho 1.000 dividido por 25, né? Eu vou obter 40, pessoal, ok? Exercício 21.
Explique com suas palavras como um número na forma decimal pode ser escrito na forma fracionária. Então, o que nós devemos fazer? Basta reescrever o número sem vírgula no numerador da fração. No denominador da fração, escreve 10 se o número pertence à ordem dos décimos, 100 se o número pertence à ordem dos centésimos, e assim por diante. Página 167. Você sabia? Em alguns casos, quando determinamos os números na forma decimal, corresponde a uma fração. Nos deparamos com um número com uma expansão decimal infinita, por exemplo, 10 terços e 5 onzeavos. 10 terços é igual a 3,33333 e 5 onzeavos é igual a 0,454545. Esses números apresentam infinitos algarismos depois da vírgula. Porém, perceba que existe um padrão numérico que se repete depois dela. Veja o número 3,3333. Apresenta o algarismo 3 se repetindo infinitamente depois da vírgula. O número 0,454545 apresenta os algarismos 4 e 5 se repetindo infinitamente depois da vírgula, ok? E esses números recebem o nome de dízima periódica, porque ele tem um período que repete, ok? Mas isso vocês irão estudar no próximo ano, dízimas periódicas. Página 168. Vamos descobrir? Com o auxílio da calculadora, faça sucessivas divisões por 10 e observe os resultados. Então, olha só, vocês vão começar dividindo 4.532 por 10. Aí, vocês vão ver o resultado. Vai ser igual a 453,2. Depois, 453,2 dividido por 10, eu vou obter 45,32. Dividido por 10, nós vamos obter 4,532. Dividindo por 10, obtém-se 0,4532. E dividindo novamente por 10, esse número vai ser igual a 0,04532. O que você descobriu? O que nós descobrimos? Que quando dividimos um número por 10, a vírgula muda uma casa para a esquerda em relação à posição da vírgula no número original. Então, aí fica fácil de resolver essas contas, né? Porque, no caso, se um número é dividido por 10, a minha vírgula vai deslocar-se para a esquerda uma casa. Ok? Se for por 100, 2 casas. Se for por 1.000, 3 casas. E assim sucessivamente. Página 168. Continuando. Ainda com o auxílio da calculadora, faça sucessivas multiplicações por 10 e observe os resultados. Então, ao multiplicar 0,038 por 10, obtemos 0,38. 0,38 vezes 10, obtemos 3,8. E 3,8 vezes 10, obtemos 38. 38 vezes 10, 380. 380 vezes 10, 3.800. Então, o que você descobriu, o que nós percebemos? Que quando multiplicamos um número por 10, a vírgula muda uma casa para a direita em relação à posição da vírgula no número original, ok? Então, é muito simples. Quando eu multiplico por 10, a minha vírgula vai deslocar-se uma casinha para a direita. Agora, quinto ano, que nós
aprendemos a localizar números decimais e frações em uma reta numérica, eu volto no desafio lançado na aula anterior. Então, portanto, quem terá razão e por quê? Marta ou Luiz? Então, observando ali na reta numérica, a seta está entre 12 e 12,1. Portanto, a seta ela está indicando 12,05, ou seja, 12 inteiros e 5 centésimos. Portanto, quem tem razão é o Luiz, ok? Então, vamos ver se você prestou atenção na aula, colocando a mão na massa. Então, por gentileza, resolvam mãos à obra, páginas 175 e 176, conecte o assunto, páginas 177 e 178, e o que eu aprendi, página 179. Bons estudos e um beijo a todos!